noite oceânica, vamos ficar de pé, vamos louvar juntos. Vem na palma. Nome sobre todo nome, poder, autoridade para perdoar. Jesus é o único que pode como o meu. No princípio era o verbo, ele estava com Deus e era tudo foi feito por meio dele. E Jesus está toda a vida. Eu quero
vida de cada criança, cada teen da Oceânica nas tuas mãos, Senhor. Nossa oração é que eles, nesse momento em que o trabalho foi preparado pensando na vida deles, Senhor, nesse momento eles ouçam a tua voz, eles se apaixonem pela tua palavra, eles aprendam, Senhor, a viver por você, Jesus. A nossa oração dá experiência para cada um deles, Senhor. Que eles sejam marcados por você, Senhor. Nossa oração como igreja, como pais, que eles cresçam realmente, Senhor, querendo viver por você, Jesus. Por favor, Senhor, abençoa cada voluntário, cada pai e mãe, que ao longo da semana também tem essa missão, Senhor, com seus filhinhos, Senhor. Capacita, enche com o teu Espírito Santo, enche de amor. A gente quer ver essa igreja crescendo, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem ir, queridos. Uma oração para a gente começar. Antes, na verdade, eu queria já te pedir para você abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 9, texto da nossa meditação. Esse fim de semana, ontem, na verdade, a gente esteve reunido aqui neste mesmo lugar para o nosso fim de semana de treinamento. Foi um dia muito edificante, muito abençoador, não só de a gente se alimentar espiritualmente, ouvir a direção de Deus no modo como a gente tem que lidar com a cultura à nossa volta, tema muito relevante, como também acaba sendo uma espécie de mini retiro de um dia, né? Aquele tempo da gente dividir a mesa com os irmãos, a gente estar junto, vivendo comunhão intensamente. Então fica ligado para você não perder o próximo se você perdeu. E aqueles que por algum motivo não puderam estar ontem, as aulas que foram dadas do módulo Revolução da Mente estão disponíveis já no canal da Igreja do YouTube, depois você pesquisa lá, tá bom? Mateus capítulo 6, verso 9. Vamos orar para que o Senhor conduza a gente nesse momento. Senhor querido, obrigado pela tua presença viva no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso com a gente. O Senhor tem habitado no meio dos louvores do teu povo. O Senhor tem trazido sobre nós graça, misericórdia, bondade, perdão de pecados. Senhor, e a gente quer nesse momento te pedir, Senhor, vem nos dar a humildade necessária, o quebrantamento necessário para a gente ouvir a tua palavra e aprender dela, Senhor, e sair daqui impactado por ela, alimentado por ela. Que o teu Espírito tenha plena liberdade no nosso meio, que a gente saia daqui um pouco mais determinado a viver uma vida que te agrada, a viver uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de relacionamento intenso com o Senhor. É o que te pedimos, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Está sido completamente esquecida e o cristianismo deixará de existir. 250 anos passaram desde a morte de Voltaire e o que a gente constata olhando para a história? Que ele estava completamente enganado, que ele estava totalmente errado. Não só o cristianismo está vivo e ativo e se multiplicando e crescendo, e a igreja está cumprindo a grande comissão no mundo, como também a gente está vendo hoje pesquisadores nas maiores universidades do mundo falarem sobre a importância da fé. A fé que, segundo os iluministas, teria perdido a sua importância, o seu valor, ela é considerada hoje pela academia como algo relevante, algo importante. Para vocês terem uma ideia, essa semana, até mesmo no Brasil, o Conselho Federal de Medicina tomou uma decisão de criar uma comissão de espiritualidade e saúde. Essa comissão tem o objetivo de estudar os impactos que a fé causa na saúde física e mental das pessoas. E esse tipo de iniciativa mostra pra gente que Voltaire estava definitivamente errado, né? Não precisa ser muito culto para perceber o valor da fé e o valor que isso tem na nossa vida. Falando a respeito dessa iniciativa do Conselho Federal de Medicina, saiu uma reportagem ontem que eu li, que dizia assim: pacientes entrosados em práticas espirituais costumam relatar níveis mais baixos de estresse e ansiedade.
se estiverem lidando com uma doença, a recuperação tende a ser mais rápida e a resposta ao tratamento melhora. Essa é uma constatação neutra, isenta, de gente que não tem fé em Jesus, de gente que não entende uma vida no Espírito, que não entende a realidade do reino de Deus, de gente que está preocupada apenas em enxergar a verdade de forma honesta e isenta. Orandeu, para viver diante de Deus, é isso que essa expressão latina quer dizer. O homem não foi criado para viver rompido com seu Criador, ele foi criado para um relacionamento com seu Criador. Por isso Agostinho, logo na introdução das suas confissões, ele faz uma oração dizendo: Senhor, o Senhor nos fizeste para Ti. E o nosso coração estará ansioso até que aprenda a descansar em Ti. Nosso coração sem Deus vai ficar aflito, inquieto, até que aprenda que ele foi criado para se relacionar com Deus e descansar em Deus e aprender com Deus. Essas são convicções bíblicas. Essa é a primeira, né? Ou seja, fomos criados para esse relacionamento. A segunda delas é que nós cremos num Deus que intervém, um Deus que age na história, um Deus que responde ao clamor do seu povo, um Deus que diz assim para a gente: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? A gente crê num Deus que intervém, de modo que a oração, a gente percebe que está no centro de toda a espiritualidade cristã, e deveria ser um tema mais estudado por nós, deveria ser uma prática mais desejada por nós, mais exercida por nós. O que a gente detecta muitas vezes é que há uma resistência à oração. Eu entendo que esse acanhamento que muitas vezes a gente tem de viver uma vida de oração, de falar com Deus em todo o tempo, tem a ver com o fato de que a nossa relação com Ele está um pouco obstruída por causa da nossa pecaminosidade, né? Já viu aquele cônjuge que adulterou e mesmo que tenha sido perdoado verbalmente, ele se sente envergonhado de falar com aquele que o perdoou, né? Porque sabe que está em falta, sabe que tem uma culpa ali pesada, né? A gente parece que se relaciona com Deus meio assim, e a Bíblia não recomenda que a gente faça isso, mas é uma culpa que às vezes a gente não consegue administrar, mas que a palavra diz assim: olha, esse Deus que vocês traíram, esse Deus diante de quem vocês não conseguem se aproximar, que vocês ficam acanhados de ir até Ele, sabe o que o Evangelho diz? Que Ele veio até vocês. O propósito dela é vocês terem um relacionamento comigo. Não é para vocês, do mesmo jeito que os egípcios, por exemplo, né, se gabavam das suas grandes e faraônicas construções. Olha como nossos deuses são mais fortes, olha que obras suntuosas. Não! Deus não se impressiona com isso. Ele fala assim: Salomão, eu consagro esse lugar, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei esse povo que vai estar clamando a mim dos céus, e vou perdoar o seu pecado, e vou sarar a sua terra, porque esse lugar, o único propósito dele é que esse povo tenha um relacionamento comigo. O que deixa Jesus indignado diante daqueles vendilhões do templo que estavam vendendo coisa no meio de um lugar que era consagrado a esse relacionamento que era o templo? Ele fala assim: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, esse templo aqui, Deus diz lá em Isaías que ele foi feito para um relacionamento com Deus. Não tem qualquer outro propósito. Deus não se impressiona com a nossa estrutura, ele se impressiona e Ele quer de nós relacionamento pessoal, conversa, ouvir a gente, atender a isso. E Ele quer falar com a gente também, óbvio. Então, a Bíblia ensina pra gente que hoje, na Nova Aliança, esse relacionamento já não acontece mais dentro de um templo onde sacrifícios são oferecidos, não é? Porque o nosso corpo é templo do Espírito. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Hoje,
esse momento de culto, de oração, tem que ser uma realidade cotidiana, corriqueira. A gente não só não deve ter acanhamento para chegar diante de Deus, mas a gente precisa chegar diante de Deus, precisa deixar que Ele venha nos avivar, nos vivificar, nos converter a partir de uma vida de oração. E Ele enviou, antes de enviar o Espírito, Ele enviou Jesus para ensinar para a gente esse caminho excelente. Jesus era um homem de oração. Jesus foi capaz de levar a missão até o fim, inclusive porque era um homem dedicado à oração, e a Bíblia é muito clara quando fala disso. E o Jesus coloca para a gente então algumas lições sobre como é que a gente tem que orar, ou melhor, quais elementos, quais ingredientes a nossa oração tem que ter se a gente quer se chegar a Deus, se a gente quer agradar a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9. É interessante que o texto que a gente leu essa semana de Lucas 11 é um texto paralelo a esse. É o relato do sermão da oração do Pai Nosso feito por Lucas. E nesse texto, Lucas relata que os discípulos teriam perguntado: Senhor, como é que a gente tem que orar? Senhor, ensina para a gente a orar. Há um desejo da parte dos discípulos de aprender esse caminho de relacionamento com Deus, o caminho da oração. E esse desejo, irmãos, tem que estar presente no coração de todo cristão, no meu e no seu coração. Então eu quero que você se aproxime desse texto com esse desejo. Senhor, me ensina. Eu quero aprender o que tem que ter presente na minha oração. E aí ele fala de alguns elementos. Vamos ficar atento aqui à leitura. Mateus 6, verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? A sua missão no mundo, uma igreja que vai evangelizar, que vai ter fervor espiritual para levar essa missão adiante. E a gente precisa aprender esse caminho. Essa é uma questão que a gente considera aqui para a nossa reunião de oração. Um tempo atrás eu ficava assim: gente, mas a gente tem quase 1.500 membros, como é que a gente tem 30 pessoas frequentando a reunião de oração? E a gente começou a falar sobre isso. Hoje a gente está vendo um grupo de quase 100 pessoas frequentando a igreja toda quinta-feira. Já é um grupo mais expressivo, mas não representa 10% da membresia da igreja. E a gente deve parar para pensar, não simplesmente na frequência a uma reunião de oração como uma referência absoluta, né? Porque muita gente não vem porque não pode, né? Existem outras reuniões de oração que acontecem na igreja, a reunião do Move na quinta-feira, do UP, de oração às sextas, 7 horas, do Gol, sábado, 19 horas. Talvez esse número passe de 10% daqueles que frequentam essas reuniões. Mas o que a gente tem pedido a Deus é que Ele nos ensine a ser uma igreja que está junto orando, que se reúne para clamar. Emociona muito a gente ver no retiro, não é? Que está todo mundo ali disponível, acorda cedo mesmo, porque aquele colega de quarto não deixa você dormir até mais tarde. E aí a reunião de oração lotada no retiro, 7 horas da manhã. Gente, isso agrada muito a Deus. E esse tipo de movimento de oração e desejo de orar, e desejo de estar junto, é um desejo de aprendizado. Esses encontros de oração são momentos de treinamento, não são um fim em si mesmo, são só um meio de treinar a gente para praticar isso todo dia. E a gente precisa buscar crescer nisso como igreja, como o pastor Antônio Luiz dizia, né? Porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É que a oração que agrada a Ele é uma oração que acontece em espírito de adoração e reverência. Isso fica claro logo no início da fala de Jesus, do ensino de Jesus, né? Ele fala assim: a oração de vocês tem que ser assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, autoridade que está no céu, é transcendente, não está sujeito às coisas desse mundo, está acima de todas elas, acima de todo principado e potestade, é todo poderoso. Santificado seja o teu nome.
Deus não vai se tornar mais santo. Santificado seja o teu nome é exaltado, que a gente entenda a tua santidade, que a gente perceba a diferença que existe entre um Deus exaltado acima de todos e nós, tão falhos e pecadores. E ele conclui também dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é o primeiro elemento-chave da nossa oração, da nossa vida de oração. Eu lembro que eu li o primeiro livro que eu li quando eu me converti, que é O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um pastor argentino, e um livro que na época me abençoou muito. Como já tem mais de 30 anos que eu não leio, nem sei se hoje eu recomendaria, mas uma coisa que me marcou logo no primeiro capítulo do primeiro livro cristão que eu li quando eu me converti. Ele falava assim: olha, às vezes a gente trata Deus como se Ele fosse o nosso servo. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, faz isso, faz aquilo. E a gente vai tendo uma relação utilitária com Deus, em que Ele está aqui para servir a gente. Ele falou: olha, Deus me incomodou em relação a essa forma de oração. Está errado pedir? Não, o Senhor falou que a gente tem que pedir, não é? Acabei de ler o texto de Jesus. Mas ele diz assim: olha, com o Pai Nosso a gente aprende que antes de pedir qualquer coisa, a gente precisa exercitar a adoração. A gente precisa expressar adoração.